fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse Jesus, que de mim vocês ouviram. Porque, na verdade, isso já foi Jesus falando, né? Deixa eu só fazer a explicação aqui. O que aconteceu foi o seguinte, nós já falamos isso, acho que todos aqui já sabem, que Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa. Ele foi crucificado e depois ele foi sepultado, ficou 3 dias e 3 noites lá no túmulo, né? E depois ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. A Páscoa era uma festa que o povo que gostava de festa eram os judeus. E eles sabiam fazer festa. Então eles tinham festa o ano inteiro. Mas a Páscoa era uma festa tradicional mesmo, era uma festa tremenda mesmo que tinha que os judeus comemoravam. Depois da Páscoa, eles contavam 50 dias. Aí tinha outra festa que é a de Pentecostes, vamos falar um pouquinho lá para frente. Mas agora eu já vou falar aqui. Então Jesus ressuscitou. E aqui e Lucas escreveu aqui falando que ele andou 40 dias com os discípulos. Depois que ele ressuscitou, andou 40 dias. Porque aí o versículo 5 diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus falou assim, olha, vocês foram batizados no batismo de João. O batismo de João foi o batismo que Jesus também foi batizado, no Rio Jordão. Então, todos os discípulos de Jesus tinham sido batizados nas águas. Porque batismo significa mergulho. Mergulho. Então, ou a pessoa está inundado com alguma coisa, com algo. Aí significa, o batismo significa isso. Mas Jesus falou assim, vocês foram batizados no batismo de João. Mas logo depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus falou de 2 batismos. Falou do batismo das águas que já tinha feito. E falou do batismo com o Espírito Santo. E aí a Bíblia continua aqui, né? O versículo diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E aí, então Jesus falou essas palavras para eles, e de repente Jesus foi subindo, e eles estavam todos ali reunidos, e viram Jesus subir. E uma nuvem o ocultou. Depois apareceram os 2 anjos, né, dois varões, do lado dele falou assim,
Falou assim: varões galileus, por que você está olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aí o versículo 12, que eu quero só completar aqui. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado, ou seja, aproximadamente 1.200 metros, mais ou menos. E eles voltaram alegre, né? Aqui diz que eles voltaram alegre, felizes, né? Porque viram que Jesus subiu para o céu e receberam essa promessa. Que eles tinham que ficar em Jerusalém. Não era para eles se ausentarem de Jerusalém, é para ficar em Jerusalém. E eles obedeceram a Deus. Eles obedeceram o ensinamento de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém, reunidos. E aí, passaram-se 10 dias. 10 dias. Os 40 dias que Jesus esteve com ele, né? E depois passaram-se mais 10 dias. Aí chegou o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, é o dia que os judeus comemoram o início da colheita. Faziam festa na Páscoa e depois, quando começava a colheita, eles faziam outra festa. E essas festas dos judeus eram festas que todos os judeus que estavam fora de Israel, fora do território de Judá, dos judeus de Israel, eles vinham para essa festa. Imagine assim, uma festa aqui no Brasil, e todos os brasileiros que estão na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, enfim, toda a América do Sul, e até na Europa, viessem para essa festa aqui no Brasil. Provavelmente, os brasileiros que moram na Argentina, aqui na América do Sul, a língua que eles falam, além do português, seria o espanhol, né? O espanhol. Se tivesse brasileiro lá na América, lá nos Estados Unidos, e viesse para cá para o Brasil, com certeza ele falaria o inglês. E assim por diante, né? Então foi o que aconteceu lá em Jerusalém nesse dia, na festa do Pentecostes. Aí o versículo o capítulo 2 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o que Jesus falou assim, não muito além desses dias, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Foi Jesus falou. 10 dias depois, cumpriu-se isso. E nesses 10 dias, eles ficaram reunidos, não se dispersaram, ficaram reunidos esperando essa promessa. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
E todos pasmavam-se e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí tem aqui os povos que estavam lá, e era de outras nações, eram judeus, mas que estavam em outras nações, que falavam línguas diferentes, né? Falavam outros idiomas, ó. Partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Pontífria, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aí ainda diz aqui, ó, cretense, árabes, todos ouvindo em nossas todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão bêbados. Estão bêbados. Uns estavam se alegrando, falavam assim: ele está falando na minha língua. Mas eles não são galileus? Está falando na minha língua. Ele está falando em inglês, mas ele sabe inglês? Não, ele não sabe inglês. Mas ele está falando na minha língua, está falando em inglês. Falando de as grandezas de Deus. Está falando em espanhol, está falando em francês, em japonês, no mandarim, que é lá da... Né, e estavam falando nessas línguas, todas as línguas daquela época, os povos que estavam lá estavam falando em outras línguas. Só para resumir rapidinho assim, só para dizer aqui, o que aconteceu depois disso? Os discípulos de Jesus, depois que Jesus foi crucificado, eles estavam com medo. Eles estavam com medo de ser. Depois que Jesus subiu ao céu, que eles viram, eles ficaram alegres. Só que eles não tinham coragem de enfrentar o povo. O povo dizia assim: não, isso aí. Eles não tinham. Eles ficaram dentro de uma casa, reunidos, fechados, quietinhos. Por quê? Porque estavam com medo. Com medo, porque os judeus, a multidão falaram assim para assim, ó: crucificam. Solta Barrabás e mata ele. Não foi isso que a multidão gritar? Crucificam. E eles, um grupinho tão pequeno, nesse dia aqui, nessa casa aqui, tinha aproximadamente 120 pessoas. Esse grupinho tão pequeno ia enfrentar uma multidão. Então eles estavam com medo, estavam receosos. Estavam com medo, sim. Só que depois disso, depois que eles receberam esse revestimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro levantou e falou assim: olha, gente, nós não estamos bêbados não. Está aqui, eu não vou ler aqui o texto, mas vou só explicar. Nós não estamos bêbados não. São 9 horas da manhã e aqui ninguém bebeu. Nós estamos orando. E o que está acontecendo, o que vocês estão vendo aqui, aí começou a falar de Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou e foi contando, foi falando aqui, está no capítulo 2 aqui, ó. Depois vocês podem ler aqui o que Pedro falou. Pedro fez a primeira pregação. Quando ele terminou essa pregação, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas falaram assim: que eu tenho? Eu quero também esse Jesus. 3.000 pessoas. A igreja começou com 3.000 pessoas. Já de início, 3.000 pessoas. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o presente que eu quero falar é justamente esse, o Espírito
Santo. Batismo com o Espírito Santo. Porque existe, né? Existe assim uma... Mas escuta, mas quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo não vem habitar em mim? Vem habitar em mim. Todos nós aqui temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Só que o que Jesus falou aqui, é o batismo, é o Espírito Santo realmente inundar a nossa vida. Vou começar a falar um aqui. O dom de curar, o dom de cura. O dom de cura. Qualquer um de nós aqui, podemos orar pelo enfermo e ele se curar. Todos nós temos essa autoridade dada por Deus. Nós podemos orar e a pessoa ser curada. E a pessoa receber a cura. Orar no nome de Jesus. Só que isso não significa que nós temos o dom de cura. O dom de cura, eu já vi pessoas com dom de cura. Pessoas assim, eu já vi pessoas, né? Eu conheci eu congreguei com uma igreja, a igreja que eu me converti, o pastor da igreja, ele estendia a mão assim para as pessoas que estavam enfermas. Ele foi no hospital e tinha uma moça, uma jovem, que de repente tem uma dor de cabeça nela, e ela foi para o hospital e entrou em coma. Entrou lá assim. Aí chamaram o pastor para ir lá. Ele foi lá, chegou lá, ele olhou assim e falou assim, ó, tira essa moça do hospital, olha que responsabilidade. Tira essa moça do hospital e leva para a igreja hoje no culto. Olha que responsabilidade. Uma pessoa, um servo de Deus, para falar uma palavra dessa, você realmente está ligado na videira, senão não. Aí a família foi lá com os médicos e falou, olha, quer levar ela embora. Levou a moça embora. Eu estava na igreja, lá, no dia que ela chegou na cadeira de roda. Puseram lá e trouxeram ela na cadeira de roda. Não, foi na cadeira de roda não. Trouxeram ela no braço assim, ó. Acho que nem cadeira de roda não tinha. Será que colocaram ela bem na frente assim? Ela ficou ali. Ela não se movia. Ela não andava. Ela só. E terminou, no final do culto, o pastor começou a orar por ela. Se manifestou um espírito maligno que estava naquela moça. Olha, discernimento de espírito, né? O pastor foi lá e quando ele chegou lá no hospital, ele viu que aquela doença não era uma doença física. Era uma doença espiritual, quer dizer, era um espírito maligno que tinha se apossado daquela moça. E aí, quando o pastor orava que repreendia o espírito, que ela andava, ela não enxergava. Olha que luta. Quando ela enxergava, não andava. E isso não foi 2 minutos, 3, 4, 5, não. Isso foi, eu acho que foi quase uma hora. Essa luta. E a igreja inteira em oração, e a moça, quando ela andava, não enxergava. Isso eu estava lá e vi, não é coisa que eu conto. Eu estava lá e aí a igreja orando, mas para a glória de Deus. Ela saiu daqui de dentro da igreja, andando e glorificando a Deus sozinha. E nunca mais aquele espírito maligno atormentou a vida dela. Então isso é dom, discernimento de espírito. Ele foi lá no hospital e falou assim, tira do hospital e leva para a igreja hoje. E ela, para a honra e glória do Senhor, ela saiu daquela noite curada, liberta. E nunca mais. Nós congregamos muito tempo juntos, depois ela casou. E aí nunca mais eu vi. Mas o tempo que ela ficou lá, que nós estávamos lá, nunca mais
ela sentiu nenhuma perturbação. Então, esse. Só que esses dons que está aqui, eu estou falando isso com experiência, que eu tenho observado. Para receber esses dons, dom de cura, dom de discernimento de espírito, dom de revelação, dom de profecia, o dom de cura, todos que eu tenho visto até hoje, que eu tenho sim presenciado, primeiro ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que é o dom de línguas. Primeiro. Mas pode receber? Pode, eu não sei, pode, mas até hoje, que eu tenho visto, a pessoa fala assim, essa pessoa tem dom de profecia. Primeiro ele recebeu o dom de línguas. Primeiro foi até hoje. Estou falando isso com experiência, não estou falando aqui que isso eu posso provar dentro da Bíblia, não é isso. Estou dizendo que isso é com experiência, que eu tenho visto aí. Todo dom, primeiro vem o dom, que eu tenho visto até hoje, primeiro vem o dom de língua, o batismo do Espírito Santo. Mas a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas? Pode. Deus é Deus. O dom é dele. Não é? Pode. Mas só que até hoje, toda a pessoa que é batizada com o Espírito Santo fala em línguas. Fala em línguas. Todos até hoje. Eu lembro que um dia que tempo que tinha um trem, né? Eu ia lá para o interior, peguei o trem aqui. Aí nisso eu andando assim, eu era novo convertido, né? Ainda, aí fui andando assim por um lugar assim. Aí tinha um senhor de idade com a Bíblia na mão, assim. Aí eu já cheguei junto dele, né? Cheguei junto dele. Aí ele falou comigo assim, aí começamos a conversar um pouco ali, ele falou assim, ele falou que eu não sei se era 30, 40 anos. Ele falou assim, olha, eu estou até hoje buscando o batismo com o Espírito Santo. Estou buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu confio que antes de eu partir, Deus vai me conceder essa bênção. Então, para receber esse presente, primeiramente precisa querer. Precisa desejar. Ele tá disponível para todos que creem, todos que aceitaram a Jesus, todos que creram em Jesus, ele está disponível. Só que para ele precisa desejar. Querer, falar, não, eu quero. E depois de falar assim, eu quero, ainda tem mais, tem que buscar. Tem que pedir, Senhor, eu quero esse presente. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E glorificando a Deus, e glorificar a Deus. Eu tenho certeza, que se qualquer um que colocar no coração esse desejo, Deus vai conceder. Eu nunca vi até hoje ninguém. Pode demorar, vem até um pouquinho de tempo. Tem uns às vezes que recebem mais rápido, tem outros que talvez demoram um pouco mais. Mas Deus não deixa ninguém que deseja receber esse presente. Que é o batismo com o Espírito Santo. O dom de falar em outras línguas. E isso é tão importante que foi nos dias de Jesus. Foi naqueles dias, né? Há 2000 anos. E acontece até hoje. Do mesmo jeito. O pastor Hernandes Santos, eu já falei isso acho que algumas vezes em reuniões, vou falar novamente. Ele falou que ele estava agora no ano passado, ou em 2020, estava aquela pandemia, tudo aí, mas convidaram ele para fazer uma conferência lá no Peru. E ele foi lá. Então, com aquela multidão, né, lá, no lugar lá, e ele pregando a palavra. Pregou a palavra. Quando ele terminou de pregar, disse que veio uma menina de 4 anos de idade, uma criança, uma menina, com 4 anos de idade,
saiu de lá e veio e subiu no púlpito, né? Subiu lá na plataforma, né? No púlpito, e começou a falar em língua. E ele falou assim, que ele ficou esperando alguém, porque Deus não deu a interpretação para ele. Ele ficou esperando alguém levantar da igreja lá e vir para interpretar. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que quando uma pessoa vai falar em línguas para a igreja, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, então fala consigo mesmo. Então eu vou falar em língua, então eu falo para mim mesmo se não tiver intérprete. Só para mim. Não é para a igreja. Mas essa pessoa falava no púlpito, né? A igreja inteira ouvindo e não teve intérprete. Ele cruzou para associar. A obra de Deus, né? Aí diz que de repente levantou um russo. Ele falou assim, um gigante. Levantou lá do meio e veio para frente. Aí a esposa dele, que acho que era peruana, não sei que não, chegou, veio junto e falou assim, ó, ele quer aceitar Jesus. Falou assim, mas... Aí ela começou, ela falou, não, ele não fala espanhol. Ele não fala espanhol. Ele é russo. Ele só fala o russo. Ele falou assim, mas... Então como que ele vai aceitar Jesus? Ele entendeu o que eu falei? Ela falou assim, não entendeu nenhuma palavra que você falou. Falei, então como que ele quer aceitar Jesus? Ele falou assim, ele não entendeu o que você falou. Mas essa menina aí, essa criança aí, falou a pregação todinha para ele em russo. Ele ouviu a pregação daquela menina. Olha que coisa tremenda, gente. E isso é disponível para nós. Disponível para nós. A menina falou a pregação inteira que o pastor Hernandes falou, talvez né, as partes mais principais, né, possivelmente, falou em língua para o russo. O russo entendeu tudo e aceitou Jesus. É assim que Deus faz. E Deus quer fazer isso comigo, com você, com todos nós. Esse dom aí, ó. E vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Falou para o discípulo, está falando para nós hoje. Para nós hoje. Falando para nós hoje. Nós precisamos ter o desejo de receber esse batismo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que falam que isso não é necessário. Para quê? Falando isso, que às vezes vocês podem até um dia ouvir isso, viu, gente? Mas por que está falando isso? Porque vocês um dia vocês podem ouvir isso. Pode ouvir, porque eu já ouvi. Ouvi que muito bem. Qual é a finalidade que tem? Para que serve isso? Não serve para nada. Falar em línguas. Eu já vi pastor pregando e falando que isso aí é tudo besteira. Besteira, né? Então, por isso que eu estou falando para você. Pastor. Agora presta bem atenção, gente. Esse é o maior presente. É o maior presente, porque é o presente que vem de Deus. Não é um presente que você recebe do governador, do secretário da educação, não. É um presente que vem de Deus. Agora, presente é o seguinte, eu vou pegar o Lucas como exemplo. Viu, Lucas? Então eu pego você como exemplo. Todo final de ano, ou talvez até em outras datas, né? Mas vamos falar final de ano mesmo, né? Você, Renato e a Mara, vocês compram um presente para o Lucas. Não é verdade? Um presente para o Lucas. Aí você vai dar o presente para o Lucas. Ele falou assim, eu não quero. Mas assim, não quero, eu não gostei, não quero. Para mim isso aí não serve para nada, não é isso. Não quero.
Você não ficaria muito triste? Lógico, não é eu, Lucas, você não vai fazer isso. É claro que você não vai fazer, né? Estou só dando um exemplo, né? Um exemplo assim, porque você ficaria muito, muito triste. Agora você imagina Jesus falar assim, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eu falo assim, mas não serve para nada. Você entendeu? Olha o perigo que tem. Então, gente, hoje essa palavra que eu quero, né? Quero deixar para todos nós, é o seguinte: vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem já é batizado, quem já fala em línguas, começa a falar mesmo em línguas. E quem não é, ainda não tem, começa a buscar, começa a desejar isso. Vai desejar assim como uma criança espera ansioso pelo presente do Natal. Vamos fazer isso. Porque é para todos, não é para uns. E se um dia vocês ouvirem o que a Sandra ouviu, o que eu já ouvi, tapa os ouvidos, viu, gente? Tapa os ouvidos, porque isso é coisa muito séria. Tapa os ouvidos. Nem fala nada, não comenta nada, tapa os ouvidos. Porque a promessa é para todos. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, ele foi. Todos que estavam naquela casa foram batizados com o Espírito Santo. E não parou por ali. Depois, foram assim, foi assim, todos naquela época, todos que se convertiam, recebiam o batismo com o Espírito Santo e falavam em língua. Todos. Paulo um dia chegou em um lugar, não me lembro agora onde foi, mas ele chegou lá e falou assim: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele falou assim: não, nós nem sabemos o que é isso, já tinham se convertido. Nós só somos batizados no batismo de João, que era o batismo nas águas. Ele falou assim: o batismo de João é para arrependimento dos pecados. Aí Paulo orou por aquelas pessoas, impôs as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é falar em língua, é evidência de falar em língua. Certo? É essa palavra que a gente já falou. Versículo 39 também fala, você acabou de falar. Tá. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, né? A vossos filhos, e a todos que estão longe, nós estamos longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Longe aqui não é longe de distância, é longe de Deus. Os que estavam longe, nós estávamos longe de Deus. Nos aproximamos, aceitamos Jesus. Então hoje nós estamos perto. E todos quanto o Senhor chamar. É para todos. Certo? Então é essa